Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar as últimas movimentações nesse mercado, o que tem sustentado as cotações, em especial na Bolsa Brasileira, que estão girando muito próximas aos R$ 100 a saca. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Guilherme Belotti, ele que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Guilherme, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, ontem a gente acompanhando as movimentações na B3 da Bolsa Brasileira, muitas altas nas cotações para o milho, chegando bastante próximas aos R$ 100 no contrato maio, o contrato julho também passando dos R$ 95. O que é que tem sustentado essas movimentações? Como é que a gente pode explicar esse patamar tão alto de preços? Aqui, Guilherme, nós temos uma combinação de fatores que ajudam a justificar esses aumentos recentes de preços aqui no Brasil, né? Acho que o primeiro deles é que nós temos uma disponibilidade no mercado spot bastante limitada, né? Produtores aí focados aí em finalizar a colheita da safra de verão, que vai ser uma safra menor do que nós esperávamos à época do plantio, né? E o que está sendo colhido, o produtor também tem buscado aí preços um pouco maiores, uma vez que tem esse montante produzido que é menor do que o esperado. E quando nós olhamos a safrinha aqui no Brasil, é uma safrinha que foi implantada com grande parte dela sendo plantada fora da janela, e traz um nível de risco bastante grande. Com isso, faz com que os produtores aqui procurem preços ainda maiores pelos produtos que eles têm hoje disponíveis para serem comercializados. Além disso, né, as cotações locais também são influenciadas pelo que está acontecendo no mercado internacional. Quando nós olhamos os Estados Unidos, por exemplo, né, nós temos um balanço da safra 2021 que está apertado, e quando nós olhamos a área a ser plantada na safra 21-22, que está começando a ser colocada no chão agora, as intenções de plantio que foram divulgadas nas últimas semanas mostraram um avanço de área bastante tímido em relação ao ano anterior, o que deixa o balanço local lá nos Estados Unidos bastante apertado e puxa os preços de Chicago. E isso acaba fazendo com que os preços de paridade de exportação subam e influenciem aqui as cotações locais também. E aí, Guilherme, hoje a gente está acompanhando, né, uma redução, um recuo nessas cotações na B3. É uma mudança uma mudança de fundamentos ou é mais uma correção, uma realização de lucros mesmo que a gente está acompanhando? Sob a nossa ótica, Guilherme, parece ser uma correção das posições aqui, né? Alguma realização de lucro. Porque do ponto de vista estrutural, quando nós olhamos os mercados, todos os fundamentos apontam para a sustentação das cotações, né? Como nós comentamos agora, né, além desse balanço mais apertado nos Estados Unidos, a quebra de produção que nós vamos ter na Argentina e também todas as incertezas em relação ao desenvolvimento da safra aqui no Brasil, né? Lembrando que só no Mato Grosso, por exemplo, 45% da safrinha, de acordo com o IMEA, foi plantada fora da janela ideal. Isso deixa o mercado bastante a risco a qualquer possível choque climático, né? Portanto, a nossa expectativa é que os preços sigam bastante firmes aqui no Brasil. E aí, Guilherme, essas cotações devem seguir firmes? A gente consegue apontar assim, até quando esses preços vão continuar altos? Deve ser até a chegada dessa safrinha mesmo? A chegada da safrinha pode mudar alguma coisa, esse sentimento do mercado? A nossa visão, Guilherme, é que claro que se nós tivermos uma boa safrinha, os preços poderão ceder em relação aos patamares atuais. Mas ainda assim eles vão ficar altos do ponto de vista histórico, né? Eu acho que aquela grande diferença sazonal que nós tivemos nos últimos anos, provavelmente ela não vai acontecer esse ano, porque o balanço ele é bastante apertado. Então, mesmo em condições de boa safrinha aqui no Brasil, a relação entre oferta e demanda local vai ficar bastante ajustada, né? Lembrando que nós temos aí uma demanda doméstica que deve atingir aí os 70 milhões de toneladas esse ano, e também o mercado internacional que está bastante comprador, muito a reboque aí das importações chinesas aí que tem ganhado mais força diante da recomposição do rebanho suíno local.
E aí, Guilherme, então se a gente olhando também nesses preços atuais, esses atuais patamares da B3, eles estão acima do mercado físico, também ali acima até mesmo da paridade de importação, muitas vezes. Isso pode ser um limitante para essas cotações? A gente pode não ter novas altas em função desse sistema? É claro que quando a gente olha os movimentos de mercado, e principalmente em períodos de grande limitação de grãos como os que nós temos agora, a paridade de importação ela pode limitar, sim, novas altas adicionais às cotações. Mas a gente não pode perder do radar, eu acho que é importante que o nosso ouvinte aqui, principalmente aqueles que dependem desses insumos, que utilizam esses insumos, o grão, o milho em seu processo de produção, né, que ele tem que ter no radar que possíveis choques climáticos, né, podem fazer com que os preços subam ainda mais. A gente sabe que os patamares hoje são bastante elevados, mas não dá para descartar a hipótese que nós possamos ter aí alguma nova alta das cotações do milho aqui no Brasil. Com todo esse cenário que a gente destacou aqui, Guilherme, qual que passa a ser uma estratégia melhor para esse consumidor do milho, esse setor de ração, de suínos, de aves? Existe algum movimento que eles podem fazer para tentar minimizar esse impacto dos preços, tentar se precaver? Aqui, Guilherme, acho que nós temos dois grandes canais aqui de mitigação desses riscos, né? O primeiro deles é que, apesar desses patamares elevados, né, dado o balanço bastante apertado, não dá para descartar a hipótese de que, caso nós tenhamos alguma intempérie climática em algum importante país produtor exportador, seja a Argentina, que está começando a colheita agora, o desenvolvimento da safrinha no Brasil, no próprio Estados Unidos, se nós tivermos algum problema, os preços podem subir ainda mais. Então, adotar alguma estratégia de mitigação de risco, né, de fixação das cotações, seja através de opções ou através de fixação direta em bolsa mesmo, isso contribui aí para que altas adicionais impactem sobremaneira aí a saúde financeira das companhias. Outro movimento, né, é que principalmente quando nós olhamos aí o setor de proteínas animais, com destaque aí para suínos e aves, que a gente já começou a observar uma corrosão aí das margens, né? É um momento um pouquinho mais difícil, principalmente para aquelas indústrias voltadas ao mercado doméstico. Acho que é imperativo aqui uma preconização pelos bons níveis de liquidez, né? Ter uma boa gestão de caixa para conseguir passar por esse período um pouquinho mais turbulento aí no que diz respeito às margens dessas companhias. E como é que vocês aí da Itaú BBA estão observando a safrinha, né? Você já destacou os trabalhos de plantio atrasados, fora da melhor janela. A gente consegue apontar nesse momento um potencial produtivo? Quais são os maiores riscos para a safrinha nesse momento, na visão de vocês? Acho que aqui, do ponto de vista de riscos, né, eu acho que é o climático, né? Nós precisamos ter chuva aí ao longo de abril, ao longo de maio, para contribuir para um bom desenvolvimento da lavoura, né? Eu acho que aqui é o principal fator, né? Os nossos números aqui dentro do Itaú apontam uma lavoura, uma safrinha ainda na casa de 80 milhões de toneladas, né? Mas com viés de ser revisado, né, a depender de como for o desenvolvimento do clima aqui no Brasil. E aí, Guilherme, você destacou bastante nessa questão da safrinha podendo apertar ainda mais o mercado. Então, vale bastante ficar de olho não só o produtor, como também esse lado consumidor para todo esse desenvolvimento climático, porque uma situação que já é de oferta apertada, de preços elevados, pode até ficar pior no segundo semestre, caso alguma coisa aconteça com essa segunda safra. Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Quando nós olhamos as cotações futuras, a gente olha o preço de BMF para setembro, né, da B3 para setembro, estamos falando em preços de milho na casa de R$ 88, R$ 89, né? Caso nós tivermos aí algum problema climático que tire um pouco do brilho da safra, sem dúvida nenhuma os preços poderão subir ainda mais. E isso pode sim impactar aí a saúde financeira de algumas empresas. E aí poderia até, de repente, superar essa barreira dos R$ 100 que a gente está permeando nesse momento. Aqui, para a safrinha, assim, acho que pode acontecer, né? Mas R$ 100 é um patamar que é um patamar bastante elevado, né? Hoje nós estamos falando novamente, de setembro com um desconto de R$ 11, R$ 12 em relação aos R$ 100 de hoje, né? Mas não dá para descartar essa hipótese caso nós tenhamos aí uma sincronização de problemas climáticos aí nos principais países produtores de milho no mundo.
Guilherme, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essas movimentações do mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, primeiro foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E em relação ao mercado de milho, é importante nós termos atenção, né? Todo dia acompanharmos aí, principalmente agora, esse desenvolvimento climático aqui e como isso vai impactar a safra no Brasil, né? A colheita da safra na Argentina e como vai ser a implantação da safra nos Estados Unidos, né? Eu acho que aqui essas são países aqui que nós temos que acompanhar como o clima vai evoluir ao longo dos próximos meses e a partir disso começar a adotar estratégias aí também para minimizar os riscos de aumento de preço. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. O Guilherme Belotti, ele que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as atuais movimentações, os atuais fundamentos para o mercado do milho aqui no Brasil, especialmente olhando para a Bolsa Brasileira, a B3. Guilherme destacando pontos fundamentais para a manutenção das cotações elevadas, a oferta restrita, também as perdas da primeira safra e as dúvidas quanto à produção da segunda safra brasileira, também pesando nessa conta. Ontem a gente acompanhou as movimentações na Bolsa Brasileira beirando os R$100 para o contrato maio, o contrato julho também acima dos R$95. Hoje essas cotações recuam um pouquinho, mas na visão do Guilherme Belotti trata-se aí de um movimento de correção, de realização de lucros, muito mais do que fundamentos, já que os fundamentos permanecem bastante altistas. Guilherme destacando que esses preços vão seguir elevados e sustentados durante todo o primeiro semestre. A chegada da segunda safra, a partir do meio do ano, pode movimentar esse mercado, mudar essa movimentação de mercado e aí influenciando para os dois lados, dependendo do que acontecer com essa segunda safra. Guilherme Belotti destacando que o Itaú BBA mantém uma previsão de produção de 80 milhões de toneladas para essa segunda safra de milho, com possibilidade de revisão para baixo, já que o plantio aconteceu bastante tarde, fora das janelas ideais, e aí o risco climático para essa safrinha está bastante elevado. Caso a produção seja alta ainda, as chuvas aconteçam em abril, em maio, conforme é necessário, a produção seja alta, esses preços podem recuar um pouco mais, mas ainda manter preços muito elevados em comparação aos índices históricos. Agora, caso o clima não contribua para o desenvolvimento dessas lavouras, aí sim a gente pode ter novas elevações e de repente até mesmo ultrapassar essa barreira dos R$100 a saca na Bolsa Brasileira, inclusive para os preços do segundo semestre de 2021. Então, todo mundo precisa ficar bastante atento ao desenvolvimento dessa segunda safra, também ao desenvolvimento das lavouras em outros países produtores, a Argentina, que tem quebra de produção, os Estados Unidos, que está começando os trabalhos de plantio nesse momento. Tudo isso pode movimentar o mercado no segundo semestre e aí também bastante atenção para o lado consumidor, o setor de rações, de suínos, de aves, que depende desse milho como componente para sua produção, precisa ficar atento. O Guilherme recomendando até alguns movimentos de proteção de preços, de fixação de preços para se proteger de possíveis elevações daqui para frente. Então tudo isso precisa ser estudado e principalmente acompanhar o mercado dia a dia, acompanhar as movimentações de previsão de tempo, de clima também, para ver o que vai acontecer com essa segunda safra e o que a gente pode esperar para os preços daqui para frente para o milho aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.